E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial, e o nosso tema de hoje é sobre o registro público de empresas mercantis. Antes da gente saber o que seria o órgão do registro público de empresas mercantis, é necessário que a gente relembre alguns conceitos da lei. E essa lei que eu digo é o Código Civil, porque o Código Civil ele diz que é obrigatório todos os empresários, então a lei obriga o empresário a realizar o registro de sua atividade empresarial. Então é o que o Código Civil, no artigo 697, ele diz. Então, é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Ou seja, antes de iniciar qualquer atividade empresarial, é necessário que esse empresário ele faça o registro no registro público de empresas mercantis. Então, não é uma faculdade do empresário, é uma obrigação do empresário. O registro público de empresas mercantis nada mais é do que a junta comercial. A lei traz esse conceito de registro público de empresas mercantis, mas esse registro público de empresas mercantis, esse órgão, que é chamado de registro público dentro da lei, nada mais é do que a nossa junta comercial. Então, em vários estados vão ter diversas juntas comerciais, tá? Então, cada estado ele vai possuir uma junta comercial. Aqui no estado de São Paulo, temos a JUSESP. A JUSESP é a junta comercial do estado de São Paulo. No Rio de Janeiro vai ter a junta comercial do estado do Rio de Janeiro. Em outras localidades vão ter também suas juntas comerciais. A junta comercial é um órgão que ele é vinculado ao estado. Ou seja, cada estado vai ter sua junta comercial. Os municípios não possuem juntas comerciais, porém, como forma de descentralização, vai ter vários braços dessas juntas comerciais em vários municípios. Como, por exemplo, no município de Diadema, no município de São Bernardo do Campo. Esses municípios vão ter a junta comercial estadual. Vão ter algumas repartições que vão se dedicar exclusivamente aos registros empresariais. Seja por meio do poupa-tempo, né? Atualmente o poupa-tempo ele tem aumentado muito sua demanda e suas atribuições. O poupa-tempo tem o órgão do Detran, tem o órgão do Instituto de Identificação, tem a Receita Federal, também tem a Junta Comercial do Estado. Então, o que é a Junta Comercial? A Junta Comercial é um órgão que pertence ao Estado, ou seja, ele não é um órgão federal, mas sim estadual. Essa Junta Comercial vai ter, em vários estados, vai ter uma Junta Comercial. Assim, a JUSESP ela é vinculada, ou seja, o vínculo dela é diretamente com a Fazenda Pública Estadual. Aqui no estado de São Paulo, a Junta Comercial é um órgão vinculado à Fazenda do Estado, né? Assim, um dos objetivos da JUSESP é realizar registros no geral. Então temos a principal atividade, ou melhor, as principais atividades da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que seria o registro da constituição da empresa. Então, notem que quando fazemos
a constituição, quando constituímos a empresa, depois do planejamento do negócio, depois que já houve a alocação dos, digamos que, dos equipamentos, né, dos equipamentos da empresa, o estabelecimento comercial, o ponto do negócio. Depois de tudo isso feito, é necessário que haja o quê? Haja a constituição dessa empresa. Então, se for um empresário individual, esse empresário ele vai fazer o seu registro, ele vai simplesmente registrar sua atividade empresarial. Agora, quando se trata de uma sociedade empresarial, que são a junção de vários sócios para constituir uma empresa, uma sociedade empresarial, aí nesse caso eles vão fazer a constituição, né, vão constituir essa sociedade empresarial, vão documentar essa sociedade empresarial, seja por meio de um contrato social ou outro instrumento equivalente. Daí então ele vai levar esse documento ao registro. E ao registro de onde? Onde? O registro vai ser na Junta Comercial do Estado. Então observem que na formação da sociedade empresarial, quando se forma a sociedade empresarial, daí então é necessário o contrato social, tá? Porque eu tenho que documentar quem são esses sócios, quanto de dinheiro que esses sócios investiram na sociedade empresarial. Tudo isso tem que ser documentado dentro desse contrato social. É contrato social por quê? Porque é um tipo de contrato que é um contrato de sócios, só que não são sócios comuns, são sócios para uma finalidade empresarial, por isso que se chama contrato social. Daí então, todos os participantes dessa sociedade empresarial, eles vão verificar se aquele contrato está ok, se está tudo adequado, as cláusulas estão corretas, vão verificar o nome da sociedade empresarial, que seria aí a denominação da sociedade empresarial, ou então a firma dessa sociedade empresarial, que nada mais é do que o nome, como essa sociedade empresarial se apresenta. Como, por exemplo, vamos supor que seja um mini mercado Céu Azul. Então é como ela se apresenta, como essa sociedade empresarial ela se apresenta. Tudo isso eu tenho que colocar dentro desse contrato social. E levá-lo a quê? Levá-lo a registro. Por quê? Se eu deixar esse contrato, se eu simplesmente olhar o contrato, assinar o contrato, os sócios também devem assinar o contrato, só que observem que eu tenho que direcionar esse contrato para um outro lugar. Eu não posso ficar guardando esse contrato. Esse contrato ele tem que ser arquivado em um lugar específico. E esse arquivamento desse contrato se chama o registro. Então eu tenho que levar esse contrato social a registro. Isso é a constituição da sociedade empresarial. É assim que ela se forma, é assim que ela se constitui. Outra principal atividade da junta comercial é a alteração da empresa. Sabemos que as empresas elas podem sofrer alterações. Vamos supor que um empresário individual, que atualmente se chama sociedade unipessoal, vamos supor que essa sociedade unipessoal queira se transformar em uma sociedade limitada, ou então uma sociedade ilimitada, uma sociedade anônima, tá? Então eu preciso registrar essa alteração da sociedade. Vamos supor que eu queira tornar essa sociedade uma sociedade empresarial, e essa sociedade empresarial vai ser uma sociedade anônima, como eu acabei de falar para vocês. Então, essa alteração, quando eu transformo uma sociedade simples, ou melhor, uma sociedade simples, que seja limitada, em uma sociedade que seria uma SA, uma sociedade anônima, nesse caso eu estou fazendo uma alteração da sociedade. Só que, lembrando
que qualquer alteração, eu simplesmente não posso somente alterar essa sociedade e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Eu tenho que levar essa alteração a registro. Então eu tenho que informar ao órgão, e esse órgão é a junta comercial. Então eu levo essas informações para a junta comercial, para a junta comercial saber que houve uma alteração da sociedade empresarial, que essa sociedade empresarial ela se transformou, ela aderiu a um outro sistema de repente. Vamos supor que essa sociedade empresarial, ela de repente, ela teve uma alteração porque um dos sócios morreram, né? Então vamos supor que vários sócios, ou melhor, vários sócios não. Vamos supor que seja uma sociedade com 2 pessoas. E aí, dentro dessa sociedade, uma pessoa morreu, um sócio morreu. Daí então, esse empresário que sobrou, ele precisa colocar um outro sócio no lugar. Aí é necessário, para ele colocar um outro sócio no lugar desse sócio que morreu, é necessário eu informar esse acontecimento para a junta comercial. Eu não posso simplesmente colocar um outro sócio dentro da sociedade empresarial e não informar a junta comercial. Eu tenho que levar essa informação à junta comercial. Para que levar todas as informações para a junta comercial? É importante a gente saber que a junta comercial ela é um órgão que vai fiscalizar. Então, a atividade empresarial ela tem um interesse relevante ao Estado. Por quê? Por conta de várias empresas, o Estado consegue arrecadar. Arrecadar o quê? Arrecadar tributos. Então, o Estado ele tem aquela preocupação. Ele tem a preocupação de que aquela empresa ela fique regular. Então, essa é a primeira preocupação. Tá? A segunda preocupação, para que seja tudo comunicado à junta comercial, tudo que houver de alteração seja comunicado à junta comercial, seja registrado na junta comercial, um dos motivos é para a segurança jurídica. A segurança jurídica é aquela segurança do qual eu vou ter certeza que aquele contrato ele vai ser cumprido. Vamos supor, pessoal, aí que eu preciso reformar a minha casa. E aí eu contrato uma empresa para fazer essa reforma da minha casa. Cliente, ter a segurança jurídica de que aquela empresa ela é idônea. O que seria idônea? Seria aquela empresa que está registrada, que existe no mundo, que tem documentos para aquela empresa. Então eu preciso ter essa confiança nos serviços prestados, eu preciso confiar que aquela empresa que está fazendo a obra na minha casa, que aquela empresa ela realmente exista. E isso é uma segurança jurídica. Eu preciso estar seguro de que aquele negócio ele vai dar certo. Então, para que isso aconteça, é necessário levar essas informações à junta comercial. Então, se houve uma alteração da empresa, se a empresa ela de sociedade simples, ela passou a ser uma sociedade anônima, eu tenho que levar isso a registro. Por quê? As pessoas têm que saber que houve essa alteração. As pessoas quem? Os interessados. Pode ser o cliente dessa empresa, ou pode ser um investidor dessa empresa, ou pode ser até mesmo um fornecedor dessa empresa. Tá? Então, essas pessoas têm que ter a ciência de que aquela empresa ela tem credibilidade, de que aquela empresa ela registra suas informações na junta comercial. Um outro exemplo para vocês entenderem um pouco mais a respeito da importância dos registros na junta comercial, principalmente em questão de alteração de documento, alteração de contrato social,
Eu tenho que fazer esse registro, porque vou citar aqui um exemplo. Vamos supor que eu, professor Luiz, eu tenho um bar. Tá? Então, se eu tenho um bar, muito provavelmente que eu vou ter fornecedores. Fornecedor de bebidas, fornecedores de alimentos. Eu vou ter diversos fornecedores. Dentro de uma relação comercial, a relação comercial é muito diferente das transações que fazemos. Por quê? Quando eu, pessoa física, ou vocês mesmos, pessoas físicas, quando a gente precisa comprar um refrigerante no supermercado, a gente vai ao supermercado, ou a gente leva dinheiro, para comprar o refrigerante, ou então a gente paga no Pix, ou então a gente paga no cartão de crédito, quando a gente não tem o dinheiro, ali naquele momento, ou compra no Vale Alimentação. Mas geralmente quando a gente não tem dinheiro, a gente compra no quê? No cartão de crédito. Pode comprar no cheque? Alguns lugares aceitam cheque. O cheque caiu um pouco no desuso, ainda é utilizado, mas muitas pessoas já nem sabem como fazer as movimentações, as transações financeiras com cheque. Então, as nossas relações são muito simples. Eu tenho dinheiro, eu pago. Se eu não tenho dinheiro, eu pago com cartão de crédito. Tá? As relações comerciais funcionam de uma forma diferente. Então, vamos supor que, como eu falei para vocês, eu dei um exemplo que eu sou comerciante, eu tenho um bar e eu tenho meus fornecedores. Eu tenho fornecedor de bebidas, fornecedores de alimentos, tudo isso. Quando eu pego algo do meu fornecedor, geralmente a transação é diferente. Geralmente eu não pago com o meu cartão de crédito. Geralmente eu não pago à vista o meu fornecedor. Geralmente eu pago a prazo. Eu tenho algum outro documento, eu tenho uma nota promissória, ou algum outro título de crédito do qual vou assegurar o fornecimento daquelas bebidas. Vamos supor que esse fornecedor tem que fornecer as bebidas durante um mês, com o mesmo preço, sem muita alteração. Nesse caso, eu não consigo, eu comerciante, eu dono do bar, eu não vou conseguir pagar à vista para ele. Então, muitas das vezes eu vou fazer outras formas de pagamento, porque também o cartão de crédito não teria aquele valor total para mim no momento. Então, eu realizo as transações com o fornecedor de uma forma um pouco diferenciada, por meio geralmente de títulos de crédito, como por exemplo a nota promissória, entre outros títulos de crédito. Tá? Então, a transação financeira é totalmente diferente. Então, para que o fornecedor de bebidas ele tenha confiança em mim, que o fornecedor de bebidas ele confie no comerciante, é necessário que haja a publicidade na junta comercial. É necessário, muitas das vezes, o fornecedor consultar a junta comercial para verificar se a minha empresa ela existe, se a minha empresa não é uma fraude. Então, é para isso que servem os registros na junta comercial. Outra principal atividade realizada na junta comercial é o aumento ou redução do capital social. Sabemos que o capital social é aquele investimento inicial que eu vou depositar aquele valor no contrato da sociedade empresarial. Vamos supor que eu queira fazer uma sociedade empresarial com uma outra pessoa. Aí nesse caso, vamos supor que eu vou colocar na sociedade empresarial 20 mil reais de capital social. E a outra pessoa vai colocar mais 20 mil reais de capital social. Poxa, somando, eu vou ter 40 mil de capital social da empresa. Só que esse capital social da empresa, da sociedade empresarial, esse capital social pode sofrer alguma alteração, seja para mais ou seja uma redução.
tá? Então, esses 40 mil reais, pode ser que lá no futuro, eu e o meu sócio, a gente em conjunto decida aumentar o valor do nosso capital. Então, de repente eu falo, olha, nosso capital social é 40 mil reais. Vamos aumentar esse capital social para 50 mil reais? Então pode haver essa alteração. Pode ser também que haja uma redução. Então uma redução de 40 mil reais de capital social para 20 mil reais de capital social. Então eu posso ou reduzir ou aumentar o capital social. O capital social, pessoal, não é algo estático. Eu faço esse aporte dentro do contrato social, só que depois eu posso modificar esses valores. Eu posso, de repente, diminuir o valor do capital social. Só que, para fazer essa redução, geralmente, os credores têm que ser consultados. Tá? Os credores são quem? De repente, um fornecedor, de repente, um investidor. Todos esses têm que ser consultados para reduzir o capital social. Tá? Agora, para aumentar o capital social, só basta aí a reunião dos sócios e a decisão dos sócios, para que esses possam deliberar sobre o aumento dessas cotas sociais. Então, qualquer alteração desses valores do capital social, eu tenho que informar a junta comercial também. Eu não posso simplesmente reduzir o meu capital social sem informar a junta comercial. A junta comercial tem que ter a ciência desse registro. Então eu registro esse aumento ou essa redução, eu faço o registro dessa alteração na junta comercial, para que eles saibam dessa informação, para que eles detenham esse conhecimento dessa informação, para que quando algum cliente ou algum investidor ou então algum fornecedor precisar consultar os dados da minha sociedade empresarial, ele vai verificar que houve uma alteração. Uma alteração do quê? Do capital social investido. Outra atividade realizada pela junta comercial vai ser a retirada de um sócio. Muitas das vezes, dentro de um contrato social, em uma sociedade empresária, pode ser que haja um sócio que esteja dando muito problema. Muito problema como, por exemplo, gastando sem comunicar à empresa, usando ou desviando verbas da empresa. Tudo isso pode acontecer dentro de uma sociedade empresarial. E se isso acontecer, eu devo fazer a retirada do sócio. Eu tenho que retirar esse sócio que está dando problemas. Só que, quando eu retiro um sócio da minha sociedade empresarial, muito óbvio que eu não posso fazer isso de uma forma espontânea e simplesmente excluir esse sócio. Não é desse jeito. Para que isso aconteça, eu vou ter que obedecer algumas regras da lei. E uma dessas regras é fazer a reunião, que seria a assembleia extraordinária, e deliberar com os demais sócios. Então, os demais sócios terão que decidir sobre a exclusão desse sócio problemático. Lembrando que essa exclusão de um sócio, ou então a entrada de um novo sócio, pode ser que eu não queira excluir um sócio, mas pode ser que, de repente, eu permita um novo sócio entrar na sociedade empresária. Daí, é essencial que essa alteração, ou seja, essa entrada ou essa retirada do sócio, eu também tenho que levar a registro na junta comercial. A junta comercial tem que saber que houve a exclusão de um sócio ou então houve a entrada de um outro sócio. Tudo isso tem que ser, além de documentado, eu tenho que fazer essa alteração no contrato social e tenho que levar esse contrato social alterado para registro. Então tudo isso tem que ser informado à junta comercial.
Quando se trata de abertura de filial, também eu tenho que registrar na junta comercial. É essencial que eu faça esse registro de uma nova filial. A junta comercial tem que ter a ciência de que existe uma nova filial dessa sociedade empresária. Outra função da junta comercial é expedir as certidões. Então, a junta comercial ela faz a expedição de certidões. Nossa, como assim? Certidão de quê? A certidão ela geralmente vai certificar algo, ou seja, ela vai dizer que algo aconteceu ou não aconteceu. Vamos supor que eu queira uma certidão de que aquela empresa ela está com o CNPJ regular e que ela está ativa no mercado. Então, eu peço essa certidão na junta comercial. Qualquer interessado pode fazer requerimento na junta comercial pedindo certidão, tá? Outra principal atividade da junta comercial, então a junta comercial ela também realiza outras atividades. E essas outras atividades seria cadastrar o intérprete. Então ela faz o cadastramento de intérpretes, que são aí tradutores juramentados, tá? Que são aqueles que trabalham para o consulado. Então eles vão fazer a tradução de algum documento. Esses tradutores eles têm que ser registrados na junta comercial. Os armazéns em gerais também. Os armazéns gerais eles são registrados na junta comercial. Os armazéns gerais são aqueles grandes galpões aqueles galpões eles fazem a guarda de mercadorias para facilitar a logística. Então, esses armazéns eles são registrados também na junta comercial. Outra principal atividade realizada pela junta comercial é o registro da escrituração dos livros. Logo nas primeiras aulas, falamos sobre o conceito de empresário, de atividade empresarial, o que é empresa. E o conceito de empresa é atividade econômica organizada. Quando eu falo em atividade organizada, eu quero dizer que aquela atividade ela tem que ser escriturada. Então, as atividades da empresa ela tem que ser escriturada. E onde é escriturada? As atividades empresariais são escrituradas em livros. E esses livros, eles se chamam de livros obrigatórios e os livros facultativos. Os livros obrigatórios, como o próprio nome diz, é obrigado o empresário ou a sociedade empresarial ter esses livros. Já os livros facultativos, não é necessário que a empresa tenha. Ela pode fazer esse livro ou não, tá? Dentro dos livros obrigatórios, temos alguns livros principais. Um deles é o livro diário. O livro diário é aquele livro do qual eu vou documentar desde a criação da empresa. Então, eu faço o registro desde a criação, o CNPJ da empresa, a localização, alteração do contrato social, tudo isso eu coloco dentro desse livro. Dentro desse livro diário, também eu anoto os fatos contábeis. Os fatos contábeis são as entradas financeiras, né? O que entrou de repente de recurso financeiro, o que saiu do caixa da empresa. Tudo isso é registrado no livro contábil. E isso é uma atividade organizada. Então, esse livro
ele tem que ser autenticado. Então eu tenho que autenticar esse livro, e a autenticação desse livro eu faço onde? Na junta comercial, tá? Então tudo isso faz com que uma atividade empresarial ela seja organizada. Vocês percebem o que é uma atividade organizada? Uma atividade organizada não é somente uma atividade que tem departamentos. Departamento jurídico, departamento financeiro, departamento no geral. Não é só isso que vai organizar a atividade empresarial. Para que uma atividade empresarial ela seja organizada, é essencial que eu faça a escrituração. A escrituração onde, professor? Nos livros. Nos livros empresariais, tá? Então, esses livros, um dos livros obrigatórios e mais famoso que tem é o livro diário. Então, esse livro diário eu vou registrar desde o nascimento da sociedade empresarial, as alterações dessa sociedade empresarial, até os fatos contábeis, que vai ser as entradas de dinheiro, as saídas, os prejuízos, tudo isso tem que ser anotado dentro desse livro diário. Se de repente essa empresa ela comprou um carro, né? Comprou um carro para que os sócios eles possam fazer as suas vendas ou divulgação de seus produtos. Esse carro ele tem que ser escriturado dentro desses livros obrigatórios. Então, o livro obrigatório ele é essencial. E esse livro tem que ser registrado na junta comercial. Ele tem que ser autenticado na junta comercial. Então, essas são as funções da junta comercial. A junta comercial ela vai trazer a organização para a sociedade empresarial. É muito óbvio que essas formas de tudo levar a registro para a junta comercial vira um pouco de burocracia, né? É inegável que há uma burocracia, mas essa burocracia serve para deixar a atividade organizada, para ter a natureza empresarial. As empresas que podem ser registradas na junta comercial são o empresário individual, atualmente é a sociedade limitada unipessoal, né? A sociedade limitada, ela é registrada na junta comercial, a sociedade anônima, os consórcios são registrados na junta comercial, os grupos de filiais, sociedades estrangeiras também são registrados na junta comercial. As cooperativas são registradas na junta comercial. Lembrando que a cooperativa não é considerado empresa, tá bom, pessoal? Lembrando que cooperativa não é empresa, tá? Assim como as entidades filantrópicas, as ONGs, não são considerados empresas, tá bom? Então, se não é empresa, se aquela atividade não é empresarial, então ela não é registrada na junta comercial. O registro dela é feito em outro lugar. O papel na abertura das empresas. Então, nesse caso das aberturas empresariais, é necessário que, quando uma sociedade empresarial faz o registro na junta comercial, é necessário o levantamento de todos os documentos e geralmente também é exigível o recolhimento de tributos, tá? Então, todos esses serviços que eu falei para vocês, muitos deles é cobrado um valor de prestação de serviços, é cobrado um valor do documento, tá? Então, algumas certidões são gratuitas. Então, geralmente, pelo menos, eu peço muita certidão. Eu peço certidão para verificar se o CNPJ existe, se a sociedade empresarial está ativa,
se ela não, de repente, ela não está inativa. Então, eu peço bastante certidão. E essas certidões que eu peço, geralmente são todas elas gratuitas, tá? Mas vai ter outros documentos, outros registros. Os registros, geralmente, tem que recolher uma taxa, tá? Então, todos os registros, geralmente, vai ter uma taxa a ser cobrada de quem está fazendo o requerimento dos registros. Então, vamos supor que eu queira registrar uma alteração do meu contrato social. De repente eu quero alterar a sede, né? fazer uma outra sede da empresa. Ou então, de repente, eu quero retirar um sócio dessa sociedade empresarial. Eu posso fazer isso, só que quando eu for levar a registro, muito provável que será cobrado uma taxa para a prestação desse serviço, tá? Porque senão o órgão também não conseguiria se manter sem o recolhimento dessas taxas. A junta comercial, ela também oferece serviços relevantes aos cidadãos, não só aos empresários. Então, a junta comercial, ela não atua somente para os empresários, ela atua também para os cidadãos no geral, seja os clientes dessa empresa, que esses clientes podem pedir de repente uma certidão, os investidores. Ela presta serviços também como localização de empresas, né? Existem alguns processos que quando a pessoa vai entrar com uma ação judicial, quando uma pessoa vai processar a empresa, ela não encontra a empresa. Então, para que ela consiga fazer a localização dessa empresa, ela pode pedir uma certidão na junta comercial. Então, a junta comercial, vocês podem ver que ela não oferece serviços apenas ao empresário, mas aos cidadãos também. Digamos, um cidadão que queira colocar alguma empresa na justiça, né? Entrar com uma ação judicial. Aí a pessoa pede informações à junta comercial. Ela também fornece o endereço dos sócios. Então vamos supor que eu de repente eu fui lesado por uma empresa e aí eu como cidadão, né? Eu quero colocar essa empresa, mover uma ação contra essa empresa, que é processar essa empresa. Daí então eu preciso do endereço dos sócios. E onde eu encontro o endereço dos sócios? Muitas das vezes a gente faz uma busca rápida, né, pela internet, buscando o endereço dos sócios. Às vezes a gente faz uma pesquisa no Google, ou até mesmo no Instagram, ou em qualquer outra rede, só que muitas das vezes dá certo, tá? Mas outras não. Outras vezes vai dar errado, e aí eu vou ter que fazer uma pesquisa mais apurada. E essa pesquisa eu faço onde? Na JUSESP, que é a junta comercial. Então vocês entenderam a importância de realizar os registros. De realizar os registros onde? Na junta comercial. Então, qualquer alteração, a escrituração de livros, eu tenho que autenticar esses livros na junta comercial. É muito importante para quê? Para que as pessoas, os clientes, os fornecedores, os investidores saibam da saúde daquela empresa, a saúde daquela sociedade empresarial. Então, esses registros é como se fosse um prontuário médico dessa empresa. É como essa empresa ela está. Se houve alteração no contrato social, se essa empresa ela tem liquidez, se essa empresa ela organiza suas rotinas em livros contábeis. Então, o registro público
dessas empresas, o registro de todas essas alterações na junta comercial serve para gerar o quê? Um prontuário como se fosse um prontuário médico, do qual as pessoas podem ter acesso a alguns dados desse prontuário, tá? Por que alguns dados? Porque algumas coisas são um pouco mais sigilosas, como por exemplo a escrituração em livros, tá? Algumas partes desses documentos vão ser vão ter o sigilo, tá? Principalmente quando envolvem livros que falam sobre caixa, essas questões assim, é muito pontual da empresa, então vai ter sigilo. A junta comercial, mesmo que eu peça uma informação sobre isso, a junta comercial não vai poder me fornecer. Ela vai fornecer alguns dados que eu posso saber se houve alguma alteração da empresa, se houve retirada de capital. Essas coisas é possível, mas segredos da empresa, não, tá? O DREI, ele se trata do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Esse DREI é um órgão, né? Um órgão que pertence ao governo federal. E ele vai fiscalizar as juntas comerciais estaduais, ou seja, esse órgão vai fiscalizar as juntas de vários estados que temos aqui no Brasil. Então ele vai verificar se está tudo correto, se essas juntas comerciais estão aplicando a lei. Então é um órgão federal muito importante. Esse órgão, que é o Departamento Nacional de Registros Empresarial, ele está vinculado ao Ministério... cadê? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. O Ministério... Eu não coloquei o nome do ministério, mas depois a gente pode verificar sobre esse ministério do qual está vinculado o DREI, tá bom? Mas é um órgão que pertence ao governo federal, que pertence à União, e ele vai fiscalizar os outros órgãos estaduais, vai fiscalizar as juntas comerciais dos estados, tá bom? Quanto às certidões específicas, ainda falando sobre os pedidos de certidão na junta comercial, existe a certidão de negativa, né, verificando se de repente aquela sociedade empresarial ela existe ou não, se está ativa ou inativa. Serve também para eu verificar se existem outras filiais em outros estados. Então eu posso fazer o requerimento de certidão perguntando se existem outras filiais espalhadas por outros estados, né? Eu também posso pedir certidão sobre os registros dos livros diários. Então eu posso fazer esse requerimento. Lembrando que algumas informações podem ter o sigilo, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Então, hoje a gente tratou sobre a junta comercial, que é um órgão muito importante para o registro empresarial. Para que a gente faça qualquer alteração empresarial, eu faça na junta comercial. É de suma importância fazer esses registros. Por quê? É isso que vai dar credibilidade para a empresa, é isso que vai dar transparência para a empresa, principalmente quando a empresa ela tem vínculo, né, com o poder público, quando ela tem um contrato com o poder público, seja um contrato de licitações. Então é muito importante que quando uma empresa, vamos supor uma empresa de ônibus, né? Uma empresa de ônibus que tenha contrato com a prefeitura.
para que forneça ônibus coletivo para a população. Então, essa empresa de ônibus, ela tem que deixar tudo registrado. Todos os atos dessa sociedade empresarial têm que ser registrados na junta comercial. Se houve alteração, o faturamento dessa sociedade empresarial, tudo isso tem que ficar documentado dentro desse órgão. E esse órgão se chama junta comercial. Agradeço a vocês novamente.